Olá, quinto ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes. Vamos para a nossa aula número 7 de História para falar do último conteúdo para a segunda avaliação, que é sobre as entradas e bandeiras, que foram expedições organizadas tanto pelos portugueses como pelos colonos em busca de riquezas, em busca de ocupar espaço, em busca de algo melhor, tá? Então, a gente vai falar aí que o governo português resolveu organizar expedições, grupos de pessoas que viajavam com finalidades específicas para favorecer a expansão da colonização para o oeste e a descoberta de riquezas. Esses grupos deveriam respeitar o Tratado de Tordesilhas, que algumas vezes não aconteceram. E com relação a essa aí, com o financiamento do governo português, são chamadas de entradas, tá? Então, as entradas, o governo português financiou para que essas expedições fossem em busca de riquezas, fossem em busca de índios para mão de obra, para escravizar e até mesmo para acabar com as revoltas indígenas. Então, eles iam massacrar e matar os índios, tá? Foram as entradas. As entradas, as expedições deveriam também exterminar ou capturar os indígenas que encontravam no caminho, reconhecer e explorar o território brasileiro. Então, foram expedições que foram financiadas e o governo queria resposta, né? A coroa portuguesa queria resposta. A resposta é o seguinte: lucros. E encontraram riquezas, encontraram mão de obra indígena, né? Os indígenas foram escravizados, então esse era o objetivo principal das entradas, né? E conhecer o território, tá? E esse território, ele era bastante povoado por indígenas, né? Que saíram do litoral fugindo muitas vezes dos portugueses que ali chegavam, tá? E aí a gente tem um mapa das entradas e bandeiras. As entradas se posicionam mais assim para leste do mapa, né? Para a região que é da América Portuguesa, e as bandeiras já vão mais para dentro, mais explorar a floresta, que é da parte dos espanhóis. Tá? Lembra do Tratado de Tordesilhas? O que era o Tratado de Tordesilhas? Que era uma linha imaginária que dividia o Novo Mundo, a América, entre Portugal e Espanha, que eram as nações ibéricas. Tá? Então, o Tratado de Tordesilhas ele foi muito importante para delimitar. Mas como era uma linha imaginária e como ali nada tinha sido explorado, muitas vezes eles invadiam outras regiões, tá? Então a gente tem em vermelho, as setas em vermelho, as caçadas aos indígenas, as setas em verde das bandeiras, a mineração e as setas em azuis eram as entradas, né, que eram financiadas pelo governo em busca de prender indígenas para ele trabalhar forçado, em busca de também de riquezas, algo que seja descoberto ali, mas o principal objetivo das entradas era povoar e conhecer a região, fazendo dos indígenas escravos. A primeira entrada foi capitaneada por Américo Vespúcio, que comandou cerca de 30 homens pela região do Rio de Janeiro. As entradas mais famosas foram a de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio de Afonso, Belchior Dias Moreira e Pedro Teixeira. Então, esses caras lideravam as grandes expedições das entradas para poder conhecer a região e escravizar os nativos. Tá? E as bandeiras? As bandeiras, diferentes das entradas, as bandeiras eram expedições organizadas por colonos, aqueles que já viviam aqui, os portugueses que já moravam aqui, que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil, sem autorização, sem o financiamento da corte portuguesa, ultrapassando limites do Tratado de Tordesilhas.
tá? Então, as bandeiras ultrapassavam esses limites que lá na frente Portugal ia tomar para si, tá? Com relação à Espanha. Mais lá para frente eles iam dominar tudo e também ia ter a União Ibérica que ia favorecer essas situações e alguns tratados. Tá? Então, as bandeiras vão ser importantes porque vai descobrir riquezas do Brasil, mas do Brasil lá de dentro, lá do interior, lá do oeste do mapa do Brasil. Tá? Grande parte das bandeiras partia de São Paulo. As bandeiras eram compostas de várias pessoas, entre elas os que chefiavam os chamados capitães, os que guiavam, que eram os mamelucos. Ainda participavam delas índios, mulheres, crianças, negros e padres. Lembra que a presença da igreja aí foi muito importante, porque tentava catequizar logo o indígena, né, ensinar a língua portuguesa para poder melhor explorar. E a participação dos índios era importante porque eram os índios que faziam as canoas para os portugueses, né? E as crianças se embrenhavam nas matas e traziam alimentos, tá? Os negros resistiam muito, construíam as barraquinhas para eles ficarem, né? E os padres, era a função deles mesmo catequizar e guiar esse povo aí, tá? As dificuldades. Participação de muitas pessoas. Como é que eu vou alimentar uma grande quantidade de pessoas? Tá? Então, também tinha isso. E aí eles passaram a organizar as plantações, começaram a praticar da agricultura. Tá? Então, foi muito importante aí para poder também saciar a fome dessas pessoas. As expedições despovoavam regiões devido aos massacres indígenas. Então, eu vou ter uma diminuição, vou ter um grande número de indígenas mortos, dizimados, aí durante os períodos tanto da entrada como das bandeiras, tá? E aí vem um dos objetivos que gerou muita riqueza para a coroa portuguesa, que era a mineração. Os períodos em que as bandeiras existiram pode ser dividido em ciclo da caça ao indígena, né, para saber, vou dominar o indígena para ele me dizer onde vai ter tal riqueza, onde vai ter tal especiaria, onde vai ter tal minério, tal pedra preciosa, então eu vou explorar esse indígena. E se ele se revoltar, eu vou escravizar ou até matar, como acontecia muito. E o ciclo da mineração. No ciclo da caça ao índios, as bandeiras capturavam para vender os indígenas. No ciclo da mineração, as bandeiras dedicavam-se a encontrar as riquezas minerais. Nesse período, houve muitas descobertas de riquezas, povoamento do interior do Brasil, né, do sertão. Lembra que sertão, nesse contexto aí, sertão é o interior do Brasil. Expansão para o centro-oeste. Tá? Expansão para dentro do Brasil, para o oeste do Brasil. E aí tivemos também as monções, que eram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios, a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora, armas, e os que se dedicavam à procura de minério. Como era feito isso? Todas as bandeiras, quando eles se paravam num lugar, sempre próximo do rio, que o rio eram os caminhos. Então, o rio eram as estradas. Então, as monções, barcos iam e levavam através dos rios mantimentos para abastecer o povo que ficava ali, o povo que estava explorando, tá? E foi isso. As entradas e as bandeiras foram grandes expedições importantes para conhecer a região que eles estavam explorando, importante para Portugal, porque vai abastecer e vai dar mais conhecimento da área com relação às riquezas, tá? Se dizimou muitos povos nativos, então foi ruim para os indígenas, foi bom para os colonos, tá? E a coroa portuguesa começou a cada vez mais ter notícias de riquezas e explorar mais, tá? Então,
Esse foi o nosso último conteúdo. Façam as atividades dos conteúdos que nós vimos e em breve vou pedir o livro de vocês para fazer as correções, tá? Até a próxima. Tchau.